e podem aumentar a concorrência. Mas isso tem sido insuficiente para baixar o juro na ponta. O juro para quem quer um crediário, um juro para quem quer limpar o nome e parcelar sua dívida, o juro, sobretudo, para o empreendedor que quer tomar dinheiro emprestado para abrir um negócio. Coisa mais comum no exterior é uma pessoa ir ao banco, tomar um dinheiro emprestado e abrir um negócio. Aqui você não vê isso por quê? O juro é tão alto que o lucro não cabe no juro. O lucro é menor que o juro. Então, você não vai ter geração de emprego. No mundo inteiro, o juro é menor que o lucro. Então, você paga o banqueiro, sobra um pouquinho para você. Por isso que você emprega a gente. Se o juro for maior que o lucro, você não vai ter chance, você vai quebrar. Uma das razões da mortalidade de empresas no Brasil, alta taxa de mortalidade das empresas, é o fato de que elas não conseguem honrar seus compromissos. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte: quando os bancos cobram uma taxa de juro na ponta muito superior à média de mercado, eles vão pagar mais impostos. Quando ele cobrar uma taxa inferior à média de mercado, eles vão pagar menos impostos. Ou seja, o banqueiro que é mais ganancioso, ele vai ter que dividir a ganância dele em tributos. O banqueiro que trouxer a taxa de juro para baixo vai ter um benefício fiscal com isso. Com isso, nós vamos empurrar a taxa de juro para baixo. E todo mundo vai ter muito mais facilidade de pegar o que toma emprestado. Deixa eu lhe perguntar sobre um risco que alguns especialistas dizem estar embutido nessa questão. Sim. Aumenta o imposto para o banco que mantiver o seu juro mais elevado. O banco abaixa a taxa, mas segura o crédito para aquele consumidor, para aquele empreendedor de perfil mais complicado, para o inadimplente e tal. Essa medida tem um efeito bumerangue. O senhor vê esse risco? Existe o risco se a gente não atuar nos depósitos compulsórios. Nós temos que atuar em várias pontas para fazer o sistema operar. Então, nós temos que valorizar a ação dos bancos que atuem como os bancos estrangeiros atuem. Digo, no exterior, não no Brasil. O Santander é um banco estrangeiro que atua no Brasil da mesma maneira que os outros bancos privados. Se nós elaborarmos um plano em que você tem estímulos para baixar a taxa de juros, inclusive fiscais, nós vamos trazer a diferença que chama spread, que é a diferença do juro de captação e de empréstimo, nós vamos trazer ele para baixo. Agora, isso tudo nós vamos pactuar, inclusive utilizando os bancos públicos, que vão ter que se adequar também às mesmas regras. A ideia não é fazer regra para banco público diferente de banco privado. O senhor mencionou há pouco a concentração bancária e o seu programa fala disso também. Sim. Fala de superar a estrutura de oligopólio que controla o sistema financeiro. E eu entendo que o senhor está propondo, então, resolver um problema que durante os 13 anos de governo do PT, por ação ou omissão, não se resolveu e se agravou, porque, na verdade, nesse período, a concentração bancária no Brasil cresceu. Na verdade, desde o Plano Real, nós temos aí um efeito. Desde o Plano Real, nós não conseguimos resolver o problema do juro real no Brasil. O juro real para o tomador é impraticável. Eu fui lojista, eu trabalhei atrás de um balcão, na 25 de março, com meu pai. Na loja do seu pai. Na loja do meu pai, de quem eu fui sócio no período final. Ele teve loja durante 18 anos no fim da vida dele, dos quais, durante 12, eu fui sócio dele. Trabalhei atrás de um balcão durante 12 anos. Coisa mais difícil para um empresário brasileiro é ir no banco descontar um borderô. Na época, a gente chamava borderô de duplicata. Porque todo o teu lucro é corroído pela taxa de juro. Não sobra para o empreendedor. Posso pegar esse seu exemplo e a gente continuar falando de crédito, mas agora do ponto de vista do tomador. Quando o senhor foi indicado para assumir a cabeça da chapa do PT, o senhor registrou na Justiça Eleitoral um documento que tinha como novidade esse programa Dívida Zero, que é em tudo semelhante ao programa Nome Limpo que tinha sido apresentado pelo candidato Ciro Gomes. A gente sabe que a inadimplência é um problema sério, diz respeito a muitos eleitores. Eu queria lhe fazer uma pergunta de natureza eleitoral. O senhor incorporou esse programa porque o senhor ou a sua campanha tinham algum sinal de que esse programa estava acarreando ou poderia acarrear votos para a candidatura de Ciro Gomes? Não, na verdade, até por sorte nossa, o nosso programa, antes do registro no TSE, vazou para a Folha de São Paulo.
a repórter Marina Dias teve acesso à íntegra do programa, antes do Ciro sequer nesse programa. Mas o importante é o seguinte, bom, temos um acordo em relação à inadimplência. O que é diferente na nossa proposta? O Ciro não propõe uma reforma bancária. O Ciro propõe resolver um problema tópico que não vai resolver no médio e longo prazo o problema do juro alto no Brasil. Você vai tirar as pessoas do SPC, elas vão voltar depois de um ano, porque o problema estrutural não terá sido resolvido. Nós temos a nossa proposta é de uma reforma bancária, que conta com fintechs, que conta com cooperativas de crédito, que conta com estímulos para redução de spread, punição para quem aumentar o spread. É diferente, a nossa é muito mais abrangente. Eu entendo e queria retomar quando o senhor disse que o banco público não será tratado de uma maneira diferente e que será, sim, usado ou, de alguma maneira, fará parte dessa reforma. A sua proposta, o programa prevê que os bancos públicos ofereçam uma linha de crédito especial para os brasileiros endividados. E a gente tem a memória recente de um período em que bancos públicos foram usados de maneira indevida e isso contribuiu para os maus resultados econômicos do governo Dilma Rousseff. Não é mandar um sinal ruim dizer que a solução do problema da inadimplência passa pelo uso por onéreo dos bancos públicos? Não, nós não pretendemos fazer isso. Os bancos públicos serão sujeitos às mesmas regras dos bancos privados nesse programa. Obviamente que eu tenho que esclarecer que a Caixa Econômica Federal, ela tem linhas de crédito próprias, que inclusive constam do Orçamento Geral da União. Por exemplo, todo o plano de moradia, de produção de moradia no Brasil, tem uma regulação própria e a gestão é da Caixa. No caso do Banco do Brasil, toda a agricultura depende do Banco do Brasil. Então nós temos programas estruturados que nós vamos manter e até aprofundar, como fizemos durante o governo do presidente Lula. Aceleramos aí os empréstimos para casa própria, para o agricultor, tanto o agronegócio quanto o agricultor familiar, que, registre-se, ainda tem um quinhão muito pequeno do crédito para a agricultura. São programas de bancos públicos estruturados. Eu queria continuar no seu programa e falar de estímulo ao investimento vindo do exterior. O senhor diz que pretende usar isso para recuperar a nossa indústria. E, ao mesmo tempo, o seu programa prevê revogar a reforma trabalhista, a emenda do teto de gastos, privatizações. Eu queria saber se o senhor não vê uma contradição aí. Quer dizer, investidor, o senhor sabe, quer previsibilidade. Qual vai ser o interesse de aportar recursos no Brasil se a agenda do seu eventual governo for revisionista, criadora de insegurança jurídica? Olha, na minha opinião, o que está trazendo insegurança jurídica para o país são as reformas desse governo, né? Eu não entendo o teto de gastos como uma medida saudável para o Brasil. Você congelar por 20 anos o tamanho do Estado, que na verdade é uma redução proporcional se a economia crescer, isso vai colapsar os serviços públicos no Brasil, como já está acontecendo. Se você perguntar hoje para o usuário de serviço público, da saúde, da educação, da segurança, da assistência, o que está acontecendo no Brasil, os serviços estão entrando em colapso, em função também do teto de gasto. Baixo crescimento por um lado e teto de gasto do outro. Não existe nenhum lugar do mundo que tenha aplicado essa medida. Nem a Grécia, no auge da crise, aplicou essa medida. A Argentina agora está no FMI e não estão impondo essa medida sequer para a Argentina tomar empréstimo. Não é uma medida inteligente. Nós temos obras paradas hoje que nós precisamos concluir para aumentar a produtividade da nossa economia. Essas obras, nós vamos perder o investimento já feito se nós não concluirmos essas obras. Contrário senso, se não concluirmos, você tem um impacto positivo sobre a produtividade. Você falou do ambiente de negócio. Nós criamos um ambiente de negócio, nós nunca atraímos tanto investimento estrangeiro para o Brasil como na época dos governos do PT. Aquilo que se dizia que os empresários iam fugir do Brasil, aconteceu exatamente o contrário. O empresário brasileiro ficou e cresceu e nós atraímos bilhões de dólares de investimentos estrangeiros. Candidato, eu não vou... Eu queria ouvi-lo, mas não tenho nem tempo da gente iniciar uma discussão sobre a situação da economia no início, no fim dos governos do PT e tal. Complexa. Mas eu queria falar de segurança pública, que o senhor sabe é um tema caríssimo ao eleitor. Em 2014, o senhor declarou que o nosso modelo brasileiro de segurança pública estava esgotado. O senhor defendeu a inclusão dos prefeitos, o senhor era prefeito àquela altura,
no planejamento da segurança ou, palavras suas à época, nós vamos continuar nesse campo de guerra. Pois bem, de lá para cá essa guerra só se agravou e agora a sua tônica é outra. O senhor está defendendo a federalização da segurança pública atualmente a cargo principalmente dos estados. Eu queria saber qual é a ideia mais correta, do Haddad prefeito ou do Haddad candidato a presidente? Não, na verdade não são incompatíveis. O que a gente está tratando é de um sistema único de segurança pública no país. Nós temos sistema único de saúde, nós temos sistema único de assistência social. Você não pode segmentar da maneira como está segmentada. O prefeito diz que segurança não é com ele. Ele precisa participar do planejamento. Os governadores não gostam de ouvir os prefeitos sobre isso. Não fazem um planejamento a quatro mãos. Eu tinha enormes dificuldades de negociar com o governo do estado de São Paulo uma visão de segurança territorial na capital. Eu era responsável pela segurança de 12 milhões de pessoas e não tinha nenhum acesso ao comando da Polícia Militar. Isso é errado. A outra coisa errada é o presidente da República dizer: olha, governadores, pela Constituição, a segurança pública é um problema de vocês, cuidem-se. Não dá mais para isso, até porque o crime se nacionalizou. Então nós precisamos redistribuir competências. O prefeito tem que ter iniciativa na segurança. O prefeito conhece muito as vulnerabilidades do seu território. Pelo que eu estou entendendo, o que o senhor está defendendo é mais integração do que federalização, é Alguns isso? crimes nós pretendemos federalizar. Daí, no caso dos crimes, eu entendi. Sobre os crimes que envolvem organizações nacionais criminosas, não, o governador não vai dar conta. E há vários crimes nesse sentido. Para quê? Para liberar forças locais para combater homicídio, feminicídio, estupro, roubo, que é o que aflige a população. Então, se não tiver uma redistribuição de tarefas, nós não vamos dar conta. Outra coisa... Deixa eu só... ainda na segurança, queria ver com o senhor o seguinte. Esse problema está se revelando mais grave do que outros de combater no país. Ao longo do período dos governos do PT, dos 13 anos, a violência não diminuiu e em algumas regiões do país, especialmente Nordeste e Norte, aumentou. E isso foi um período longo, um período de 13 anos. O que o senhor acha que seria possível fazer para reverter isso no espaço de 4 anos? Olha, o que aconteceu no Norte e Nordeste é muito significativo. Por quê? Porque a renda dessas regiões aumentou demais. O crime vai onde tem dinheiro. O crime não vai onde não tem dinheiro, onde tem miséria. E o Norte e o Nordeste cresceram muito. São regiões que cresceram a 7%, a 8%, a 9% ao ano a economia. Era crescimento chinês. Essa é a razão pela qual facções criminosas do Sudeste acabaram migrando para essas regiões, em busca de mercado consumidor, para aquilo que eles vendem. Armas, drogas, tudo que a gente sabe de errado que acontece no país. Por isso que o modelo atual não vai dar certo. Se nós mantivermos o senhor acha que essa análise que o senhor faz hoje, não foi possível ver à época que aquele crescimento todo daquela região resultaria nisso? Eu entendo que nós mantivemos o modelo da Constituição de 88 para a segurança pública, que, na verdade, é o capítulo menos inovador da nossa Constituição. A Constituição de 88 inovou em saúde, em educação e assistência. Em segurança, tem lá 2 dispositivos. Não inovamos nada em 88 e mantivemos o padrão. O senhor acha? Tem muita pressão das corporações para não mexer. Nós precisamos sentar com Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, muito interesse corporativo envolvido. Chegou o momento de sentar à mesa e repactuar. Tá bom, eu queria falar agora de um outro ponto que não vou citar o seu programa, mas vou citar uma entrevista sua do ano passado, quando o senhor falava de reforma política. O senhor defendeu uma reforma que não deixe com que os partidos continuem como caixas pretas, foi a expressão que o senhor usou, e com caciques partidários, o senhor também usou essa expressão, aquela figura do cacique que manda e desmanda, resolve tudo no partido. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: em que, tirando a organização, eu digo, em que o PT se difere desse modelo político clássico, considerando a liderança do ex-presidente Lula? Ao filiado. Filiado manda no PT. Você tem as convenções, você tem as prévias. O filiado efetivamente... Mas foi por isso que eu não falei para o senhor do ponto de vista da organização, a gente sabe que funciona assim. Mas do ponto de vista das decisões estratégicas do PT, quem vai ser candidato, quem não vai, para onde o partido vai, alguém manda que não é ex-presidente Lula? Olha, o Lula perdeu muitas prévias no PT. Obviamente que depois que ele foi presidente e saiu com 80% de aprovação, o cacife dele aumentou muito.
Mas o Lula perdeu muita prévia. Eu sou testemunha disso, inclusive porque votei, às vezes, contra a vontade do presidente Lula em algumas prévias. Queria, já que nós Votei não, militei contra as decisões que ele tomou. Não cheguei a votar. Mas, então, no que a figura dele se diferencia desses caciques? Porque nenhum desses caciques regionais manda tanto quanto o ex-presidente Lula. Não é verdade, porque os caciques regionais não consultam ninguém. Eles tomam a decisão num jantar com o PSDB. Mas não vai todo mundo lá para Curitiba para ver o que o presidente Lula quer fazer? Mas vai também dizer o que querem fazer. É errado imaginar que as pessoas vão consultar o Lula sobre o caminho a seguir. O Lula é a pessoa que mais ouve que eu conheço. Então, numa reunião de 2 horas, ele ouve 1h45 minutos. Eu estava me baseando na descrição que o senhor fez aí. Mas já que a gente está falando do ex-presidente Lula, eu queria lhe perguntar o seguinte. Ninguém, acho que nem mesmo o senhor, discorda de que a sua rápida escalada nas pesquisas de intenção de voto se deve à indicação do ex-presidente Lula. O senhor começou a crescer nas pesquisas à medida que essa indicação se tornou conhecida. Essa circunstância, se o senhor se eleger, não fará do senhor um presidente fraco? Porque o poder terá a origem do poder é outra? Olha, primeiro eu tenho uma fantasia a respeito disso. Se isso fosse verdade, se o Lula colocasse o dedo e tudo se resolvesse, nós estaríamos elegendo 27 governadores, 3 mil prefeitos. Não é o que acontece. Existe uma decisão que é mais complexa do que parece para chegar a uma conclusão de quem pode representar o nosso projeto. Nós temos um projeto, obviamente o presidente Lula é quem mais encarna esse projeto, porque tem 40 anos de estrada e da confiança da população. Então não vou negar que ele é mundial. Eu tive em Curitiba N vezes com personalidades do mundo inteiro, ex-chefes de Estado, ex-presidentes, ex-primeiro-ministros, ex-presidente de parlamento, prêmio Nobel da Paz. Então, o Lula é uma personalidade mundial. Eu tenho muito orgulho de contar com a confiança dele, mas nós temos um partido que é complexo. Tá, mas só para eu entender, forças políticas. O senhor acha que está incorreta essa minha avaliação de que a sua escalada nas pesquisas se deve à indicação do ex-presidente Lula? Eu penso que o PT tem muita força no país. O Lula encarna esse projeto como ninguém, pela liderança que ele tem no país. Não é a transferência maciça de votos, candidato, que estavam se dirigindo a ele e a partir do momento em que ele indica o senhor, estão vindo para o senhor? Não é isso? É isso também, mas se fosse só isso, haveria transferência para todo lugar onde ele apoia. E não funciona tão automaticamente. Mas ele não fez uma carta lá da prisão em Curitiba indicando o voto em todos aqueles... Não, mas que nenhuma... Eu mesmo li ao vivo e a cores muitas dessas cartas. Ok, mas nenhuma, às vezes funciona, nenhuma que tenha sido cercada da expectativa, da atenção... como foi a sua, porque o senhor foi indicado para disputar a eleição que ele iria disputar. É verdade. E eu lamento que isso tenha acontecido, porque a Organização das Nações Unidas, com base num tratado aprovado pelo nosso Congresso Nacional, disse que o pleito do Lula era legítimo em função da fragilidade das acusações contra ele. E nem assim a nossa justiça concedeu o direito dele. Concedeu para o garotinho. Agora, mas não concedeu para o presidente Lula. O Tribunal Superior Eleitoral discordou, mas eu queria aproveitar que essa é a sua avaliação e que o senhor fez aqui agora para lhe perguntar o seguinte. É um assunto sobre o qual o senhor tem falado bastante. Você que tem perguntado bastante. Então, o senhor tem falado. Sim, lógico. Então, acho que vai ser até um esclarecimento rápido, porque como já houve versões distintas, eu queria lhe perguntar o seguinte. Da minha parte, uma versão só. Não, primeiro o senhor dizia que, quando lhe perguntavam sobre indulto ao ex-presidente Lula, que ele não queria um indulto. Depois começaram, mas não era essa a pergunta, era se o senhor daria um indulto uma vez eleito. Depois começaram a aparecer outras versões de outras lideranças do PT e esta semana o senhor disse que, se eleito, não dará o indulto. Eu queria esclarecer, nem indulto, nem graça, nem anistia. Haverá isso para o ex-presidente Lula num eventual governo seu? Olha, eu repito o que eu disse na CBN, de que não, mas esclareço a opinião pública. Hoje eu recebi uma carta do Lula indignado com o fato desse assunto ter voltado à cena. Porque ele já disse, por escrito, inúmeras vezes, inclusive por ocasião do seu registro. Eu li uma carta do Lula no dia 15 de agosto, no momento em que registrava a sua candidatura, eu como vice, ele como presidente no TSE, dizendo que ele já provou a sua inocência
e que ele quer que os tribunais reconheçam a sua inocência, porque não há provas contra ele. Eu, modestamente, tenho formação jurídica e li o processo. Li a acusação, a defesa e a sentença. E li o acórdão também, mais recentemente. Não há base para aquela condenação. Tiraram o Lula da corrida presidencial e a opinião já não é mais do cidadão Fernando Haddad. As Nações Unidas corroboraram essa interpretação de que é frágil demais o processo para tirar o líder das pesquisas da disputa presidencial. Candidato, mas agora o senhor é candidato, o senhor está pedindo voto, então só um esclarecimento final. Não haverá indulto. É a sua palavra final? É a sua palavra final. Então eu queria falar com o senhor sobre corrupção. O senhor gosta sempre de dizer que os governos do PT foram os que mais fortaleceram os mecanismos de combate à corrupção. O senhor cita uma série de medidas aí. No entanto, desde que essas investigações chegaram ao PT e revelaram escândalos como o Mensalão ou como o Petrolão, no qual a própria Petrobras reconhece que o desvio foi da ordem de 6 bilhões, a direção do partido passou a atacar policiais federais, procuradores, juízes, ministros de tribunais superiores de uma maneira muito veemente. Como é que funciona então, candidato? Só vale fortalecer os mecanismos anticorrupção se for para pegar os corruptos de outros partidos? Evidentemente que não, e nunca foi esse o intuito nosso. Ao contrário, nós fizemos isso e faríamos de novo, e faremos a partir de 1º de janeiro. Não se iluda, os mecanismos de controle estão sendo afrouxados pelo governo Temer. Vou dar um exemplo. A Controladoria Geral da União nem existe mais, não se ouve falar mais. A Controladoria era a peça central no combate à corrupção durante os nossos governos. Ela até mudou de nome, para ninguém mais prestar atenção. A Procuradoria-Geral da República, nós sempre ouvimos a corporação nomear o Procurador-Geral. O Temer nomeou pela primeira vez, depois de muitos anos, segundo da lista. Então, nós vamos retomar a nossa política de fortalecimento institucional. Polícia Federal nunca recebeu tanto recurso. Mas no caso dos processos do PT, não só a gente nunca ouviu nenhum meia-culpa do partido, mas houve sim uma revolta muito grande da direção partidária a cada um desses processos e declarações muito veementes contra as instituições de investigação, contra as instâncias da justiça por onde esses processos passaram. Eu acho que você tem razão, e eu acredito que o caso Lula, ele, de certa maneira, ele nos colocou numa situação muito complexa. Por quê? Porque nós criamos mecanismos de combate à corrupção, o presidente Lula sancionou praticamente todas as leis que são usadas pela Lava Jato, sempre louvou o combate à corrupção, sempre teve orgulho de ter feito isso em parceria com o Ministério Público e depois se vê vítima, na nossa opinião, e é unânime no PT, de uma sentença injusta. Então tá, então se o senhor acha que a sentença do ex-presidente Lula é injusta, e o senhor sempre diz que o senhor não gosta que se fale do partido como um todo, sim, vamos individualizar. Eu queria lhe perguntar, José Dirceu, Antônio Palocci, João Vacari Neto, André Vargas, algum desses foi condenado injustamente, candidato? Olha, eu não conheço, primeiro eu estou te falando sinceramente, não conheço os processos, não li os processos. Eu me ative à questão do Lula, que tinha uma repercussão nacional evidente. Nós queríamos reconduzi-lo ao Palácio do Planalto. Né? Tenho a impressão que, em alguns casos, né, a pena é desequilibrada. Né? Há casos casos, por exemplo? O Vacari, o próprio Sérgio Moro, disse textualmente que não há um centavo de dinheiro público utilizado pelo Vacari ou pela família do Vacari em nenhum aspecto. E quando eu vejo a PGR arquivar dezenas de processos por prescrição de Caixa 2 de outros partidos, eu fico me perguntando, eu não estou fazendo uma acusação, eu fico me perguntando se não está havendo 2 pesos e 2 medidas. Quando os demais casos que você citou, eu sinceramente não conheço. Mas se o senhor não conheceu, dois eu conheço um pouco melhor. A primeira observação que eu lhe faço, no caso do João Vacari, o senhor acha que o fato de um juiz ter dito que não havia sinal de enriquecimento da família significa que ele não fez nada de errado? Significa que pode-se apurar a suspeita de Caixa 2, como aconteceu com o Serra, como aconteceu com a Aloysio Nunes, como aconteceu com várias personalidades que tiveram todos os seus processos arquivados. Então, a pergunta que eu faço
e não tenho todos os elementos para julgar, porque eu não estou com essa função, não sou juiz do caso. Mas me parece que, em alguns casos, o tratamento tem sido distinto. E isso, sim, é razão para o PT dizer, afinal de contas, num caso é Caixa 2, arquive-se, e no outro, não é por quê? Qual é a razão? Quais casos lhe parecem distintos? O senhor comentou, João Vacari, quais casos lhe parecem distintos? Esses que foram arquivados recentemente, foi recentemente arquivado um processo do José Serra dizendo, está prescrito que é só Caixa 2, não houve nada além de Caixa 2. Nem se investigou para saber se tinha a ver com a obra da Dersa, se tinha a ver com a obra do metrô, porque uma coisa é um crime eleitoral de baixa lesividade, né, do Código Eleitoral. A outra coisa é uma suspeita de superfaturamento de obra. Eu só estou considerando estranho o seguinte, nenhum dos casos das condenações do PT, o senhor acha que foram justas? Eu lhe pergunto isso pelo seguinte, porque a posição da direção partidária é nesse sentido, é de questionar todas as decisões não é verdade. Né? Então, mas eu queria lhe saber, o senhor acha que houve alguma condenação justa dessas que eu estou lhe citando? Em primeiro lugar, eu não transitou em julgado nenhuma dessas sentenças que você se referiu. Nenhuma dessas sentenças transitou em julgado. Aconteceu o caso do Luiz Guxiquem, que no leito de morte foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Então, não dá para particularizar dessa maneira. Agora, o que eu defendo? Investigue-se. Todo homem público tem que estar com todas as contas, declaração de imposto de renda, tudo à disposição das pessoas. Acho que esse é o papel, e levar as últimas consequências às investigações. O que às vezes chama atenção é que parece haver, em alguns casos específicos, 2 pesos e 2 medidas. Eu queria fazer uma pergunta sobre Venezuela para o senhor, onde o governo faz detenções arbitrárias e diretamente ou por meio das milícias, das forças paramilitares, tortura e mata. No entanto, o PT diz oficialmente que a Venezuela é um exemplo de democracia. Eu queria saber se o senhor pessoalmente concorda com isso e em que o Brasil deve se inspirar na Venezuela. Deixa eu precisar a resposta, porque é muito complexo para o telespectador entender qual é o papel de um chefe de Estado em relação ao país vizinho. A Venezuela não vive um processo de normalidade. Não vive. Porque há contestação sobre o ambiente democrático. Não se reconhece resultado eleitoral, a oposição contesta quando um plebiscito é chamado, as eleições não são respeitadas. O clima ali é de conflagração. Inequívoco isso. Qual é o papel do Brasil? Tomar partido de um ou de outro, ou, junto aos organismos internacionais, nós temos OEA, OI, nós temos ONU, fazer um papel de mediador dos conflitos em busca do quê? Um único objetivo, que a soberania popular prevaleça sobre o interesse partidário. Só para deixar claro, eu não lhe perguntei sobre a posição do Brasil, nem entrou em discussão aqui, que seria uma discussão longa. Eu estava confrontando o senhor com a posição do PT, sim, que é dizer que a Venezuela é um exemplo de democracia. Eu não vi essa declaração oficial, mas eu entendo que o papel do Brasil, a posição do PT pode ser essa, eu estou falando da posição do eventual governo do PT, comigo à frente. O papel do Brasil tem que ser, reconhecer que as coisas não andam bem lá. A situação é conflagrada. Inclusive, nós estamos em Roraima e precisamos resolver lá. O papel do Brasil, pela sua importância, pela sua liderança, não é tomar partido na Venezuela. É junto aos organismos internacionais. Inclusive, o próprio Fernando Henrique, ao seu tempo, criou grupos de apoio à Venezuela em função da instabilidade política. É buscar mediação, reconhecendo que o ambiente não é o mais saudável. Só lembrando que essa não é a posição do partido, embora eu tenha entendido a sua, se o senhor vier a se eleger. Candidato, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença no Jornal da Globo. Eu te agradeço. Boa noite. Boa noite.